Bom dia, graça e paz aos amados irmãos e a todos os nossos amigos que estão ouvindo a palavra do nosso Deus agora neste momento, né? Está nos ouvindo. Hoje estarei trazendo uma reflexão, uma mensagem, a palavra do nosso Deus no livro de Atos, Atos capítulo 5. E enquanto isso, está pedindo para que você se inscreva neste canal, né? Eu até falei antes que ia gravar mais vídeos, mas foi muito corrido, mas a partir de agora em diante eu vou me dedicar mais para gravar mais vídeo, para estar falando com vocês através do que Deus quer que eu faça, né? Que Deus quer que eu venha estar transmitindo a sua palavra. Oremos neste exato momento. Santo Deus e Pai, obrigado, ó Deus, por mais este momento, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por mais este dia, por o ar que nós respiramos, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por a oportunidade, ó Deus, de estarmos mais um dia fazendo, ó Deus, a Tua vontade. Que o Senhor, ó Deus, venha, ó Pai, estar nos dando, ó Deus, sabedoria, ó Pai, discernimento, ó Deus, para que nós venhamos, ó Deus, estarmos fazendo, ó Deus, somente, ó Deus, a Tua vontade, ó Pai. Estarmos fazendo, ó Deus, o Teu querer e a Tua vontade. Para que nós venhamos, ó Deus, estarmos a cada dia buscando, ó Deus, sermos santos. Para que nós venhamos estarmos em santidade. Para que nós venhamos, ó Deus, estarmos nos dedicando, ó Deus, verdadeiramente. Porque, ó Deus, nós temos, ó Deus, que estarmos fazendo para estarmos agradando ao Senhor. Que, ó Deus, o Senhor, Deus, nos continue, ó Pai, nos dando a Tua proteção. Que o Senhor, Deus, nos proteja. Que o Senhor, Deus, nos abençoe a cada dia. É isso, ó Deus, que eu te peço, ó Pai, e te agradeço, ó Deus, no Teu santo e grandioso nome. Amém. O livro de Atos, capítulo 5, diz assim: Um certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em conivência com ela, reveste parte do dinheiro da venda e, levando o restante do dinheiro à venda depositou aos pés dos apóstolos. Pedro, porém, lhes disse: Ananias, por que enche Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do dinheiro da venda do campo? Acaso mantendo não seria teu, e vendido não continuaria em teu poder? Mas, pois concebeste no teu coração esta ação, não mentisse aos homens, mas a Deus. Ouvindo Ananias estas palavras, caiu e morreu. Um grande temor sobreveio a todos os que ouviram o que aconteceu. Então os moços se levantaram, cobriram o seu corpo e o levando, sepultaram. Depois de quase 3 horas, a mulher de Ananias entrou, não sabendo o que acontecera. Pedro perguntou a ela, dizendo: foi por tal preço que vendestes a terra? Ela respondeu: sim, por tal preço. Pedro continuou: por que combinastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. Imediatamente ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Então os moços entraram e, chamando-a morta,
a levaram e a sepultaram ao lado do marido. E grande temor sobreveio a toda a igreja e a todos os que ouviram falar desse acontecimento. Este casal, um casal que combinaram, né? Fizeram aqui um grande erro em sua vida, né? Na questão em que eles foram, né, vender ali uma propriedade, vender um terreno, e eles combinaram a dar parte daquele dinheiro ali aos apóstolos, né? Verso de número 34 e 36 do capítulo 4 de Atos diz assim, ó: pois não havia entre eles nenhum necessitado, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, trazia o dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam a cada um segundo a sua necessidade. Então, este casal, eles não estavam dando livremente aquele dinheiro, né? Eles queriam em troca reconhecimento público, queria tanto impressionar a todos que não tiveram a sinceridade de coração de dizer que precisava de parte daquele dinheiro. Então eles falaram que estavam dando tudo, quanto na verdade retiraram parte do preço da propriedade. Eles não mentiram, né? Só os homens, mas ao Espírito Santo. Este casal não tinha necessidade de mentir. O que fez a morte de Ananias e Safira, né, não foi eles ter dado parte, né, do dinheiro da propriedade. O que fez Ananias e Safira e a morte foi por causa da mentira, né, que não precisava de forma nenhuma, de maneira alguma, eles terem mentido. Se Ananias e Safira tivessem vendido a sua propriedade e tivesse falado: Senhor, vamos vender uma propriedade, vamos dar parte deste dinheiro para a obra, eles não teriam morrido. Agora, o que fez Ananias e Safira morrer foi porque eles mentiram. Falaram para os apóstolos que tinham dado tudo, né? Tudo do que eles tinham vendido, dessa propriedade que eles tinham vendido. Esta mentira foi que fez eles morrerem. Então seria muito mais fácil eles ter falado: Senhor, eu vou precisar deste dinheiro, de parte desse dinheiro. Então nós vamos vendermos e vamos dar parte dessa quantia da venda deste terreno para fazer com que vai estar ajudando na obra do Senhor. Mas não, eles preferiram mentir para estarem também tendo reconhecimento público, né? Que eles não estavam pensando, né? Na realidade, eles não estavam querendo ajudar, certamente, porque eles não estavam tendo sinceridade em seu coração. Por um lado, eles estavam ajudando, né? Porque estavam dando aquela quantia. Mas por outro, eles agiram, né, de má forma, né? Agiram eles não estavam tendo sinceridade em seus corações. E para hoje, muitos de nós, né, é assim, faltamos sinceridade em nossos corações, né? Nós fazemos coisas em que
nós precisávamos estarmos fazendo da melhor forma, mas às vezes por falta de sinceridade em nossos corações, por falta de estarmos mais vezes estarmos orando ao Senhor e pedindo a Deus em que Ele possa estar nos dando sabedoria e que nós venhamos estarmos fazendo verdadeiramente o que Ele nos ordenou. Às vezes nós queremos fazer as coisas conforme o nosso querer, conforme o nosso coração. E o nosso coração é enganoso. Porém, eu fico aqui imaginando quantos de hoje, quantos Ananias e Safiras estão mortos, né? E quantos estão morrendo, né? Principalmente dentro de nossas igrejas. Não é só no mundo, mas dentro das nossas próprias igrejas. Tem muitos, né, com falta de sinceridade em seus corações. Nós precisamos sermos mais sinceros diante de Deus. Precisamos falar: Senhor, eu quero fazer isto, né? Sei que isto pode até me fazer falta em alguma coisa, mas eu quero fazer isto para ajudar, ó Pai, em Tua obra. E não venhamos estarmos querendo ser reconhecidos, né, pelas pessoas. Assim como Ananias e Safira estavam querendo ser reconhecidos, né, por aquelas pessoas, não importa o que irá acontecer. Verso de número 3 do capítulo 5 de Atos diz assim: Pedro, porém, disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do dinheiro da venda do campo? Ele diz, então, para que mentir diante de Deus? Então nós precisamos estarmos tendo sinceridade diante de Deus, né? Precisamos estarmos sendo sinceros de coração. Não importa mais o que vai acontecer, mas uma coisa eu lhe digo, que se nós fazermos de coração, com sinceridade em nosso coração, não importa o que aconteça, Deus estará presente conosco. Deus estará fazendo a mudança em nossas vidas. Nós precisamos estarmos atentos, porque o inimigo está ali nos observando, nos rodeando, tragando como um leão para nos devorar. Então nós precisamos estarmos sendo sinceros diante de Deus, não somente diante dos homens. Tem gente que, para ser reconhecido diante das pessoas, já está de bom tamanho, mas não está se importando, né, o que vai acontecer com ele, né? Não está se importando o que Deus vai estar pensando sobre ele. Vai estar querendo reconhecimento humano, não está percebendo que ele precisa ser reconhecido por Deus. Então nós precisamos estarmos tendo essa convicção, precisamos estarmos vendo em que nós precisamos estarmos sendo mais sinceros. Não adianta mais nós estarmos indo às igrejas, né? Estarmos lá só o corpo e a alma está em outro lugar, né? Não enganando a Deus, enganando a nós mesmos, né? Que a palavra de Deus nos diz que nós não enganamos a Ele, e sim a nós mesmos. Em Tiago capítulo 1, verso 22 diz: Serdes cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então nós precisamos estarmos nos aproximando mais de Deus, precisamos estarmos a cada dia entregando a nossa vida aos cuidados do Senhor Jesus Cristo. Somente Deus é a única esperança. É a única esperança que nós temos para a salvação da vida eterna.
Então nós precisamos de deixarmos de estarmos fazendo as coisas para sermos vistos aos homens, ser reconhecidos somente aos homens, ter medo do que as pessoas vão pensar. Não adianta, amados, nós estarmos ali na igreja, já não vou fazer isso porque fulano está vendo. Ah, o líder tal está me vendo. Não, não adianta. Porque o que adianta, amados, na igreja nós sermos uma coisa e fora da igreja nós sermos outra pessoa? Isso não vai mudar em nada. Isso vai estar nos enganando a nós mesmos. Porque diante das pessoas nós podemos ser boas pessoas, podemos ser isto e aquilo, mas Deus está nos vendo quando nós saímos da igreja, as atitudes que nós vamos estarmos fazendo fora da igreja. E Deus irá cobrar de nós cada uma dessas coisas. Lembrando que depois que nós partirmos daqui, não adianta mais missa, não adianta mais padre, não adianta mais purgatório, que as pessoas inventaram este purgatório. Não adianta terço, não adianta nada. Não adianta culto, não adianta oração, não adianta mais nada. Não adianta nada de coisa espírita. Se você não estiver fazendo a vontade de Deus aqui na terra, enquanto está vivo, depois que você partir, nada dessas coisas que eu acabei de citar vai fazer com que você seja salvo. Então, você tem que estar procurando buscar ao Senhor, né? Enquanto se pode achar, invocar, enquanto está perto, assim como diz no livro de Isaías, né? Capítulo 55, verso 6, que diz isso. Nós precisamos estarmos buscando ao Senhor a cada dia e estarmos na obediência do nosso Deus, né? Procurando estarmos fazendo a vontade de Deus hoje e todos os dias. A palavra do nosso Deus diz que nós precisamos vivermos a cada dia como se fosse o último dia de nossas vidas, porque nós não sabemos o que vai acontecer conosco. Só quem sabe é o nosso Deus. O dia de hoje nós estamos vivendo, mas o dia de amanhã só pertence a Deus. Então nós precisamos estarmos a cada dia nos aproximando mais de Deus. Precisamos estarmos buscando mais de Deus para que nós venhamos estarmos vivendo em santidade a cada dia. Não precisamos nos preocupar em que as pessoas ímpias irão pensar de nós. Mas nós precisamos nos preocupar o que nós estamos fazendo, né? Se o que nós estamos fazendo, nós vamos estarmos herdando, né? Herdando a herança que Deus nos deu, a salvação, a oportunidade de estarmos ali com Ele, através do sacrifício que Ele deu seu Filho amado, né, ali, para que todos tenham a vida eterna. E é isto, esta reflexão que eu vim trazer hoje pela manhã. Que nós precisamos deixarmos de vivermos a nossa própria vida para vivermos o que Deus tem nos ordenado. Não adianta nada, amados, nós estarmos aqui na terra. Nós possamos passar 100 anos aqui nesta terra. Mas não vai adiantar de nada. As nossas atitudes boas, as nossas atitudes de caridade. Certo que essas coisas são boas. Você ser uma ótima pessoa, ser um excelente pai, uma excelente mãe, excelente tio, avô, primo, qualquer coisa. Você ser um bom empregado, ser um bom empresário. Mas nada disso vai nos dar direito à salvação. O que nos dá direito à salvação, amados, é nós estarmos deixando de fazer a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. O livro de João, verso de número 2, né?
livro de João, capítulo 8, verso de número 32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Então nós precisamos estarmos sendo libertos desta mentira em que nós estamos vivendo. Pessoas acreditando na idolatria, acreditando em coisas erradas, acreditando em que estas imagens de escultura, acreditando que esses santos estão fazendo milagre em suas vidas. Na verdade, isso é uma realidade mentira. Porque só Deus é quem pode nos ouvir, só Deus é quem pode fazer as coisas para nós. Então nós precisamos estarmos fazendo a vontade de nosso Deus. A palavra de Deus nos diz em Amós 3,3: caminharão dois justos juntos de acordo? Isto é uma pergunta. Você andará de acordo com o inimigo seu? Não andará. Então você não se faça de inimigo diante de Deus. Porque se você quer ser inimigo de Deus, você tem que negar a si mesmo para fazer a vontade de Deus. Deus não gosta, Deus tem raiva dessas atitudes que nós colocamos outros deuses diante dele. Pessoas que colocam imagem de escultura, adoram, se dobram o seu joelho diante de imagens. Pessoas que acreditam em textos. Pessoas que acreditam em várias outras coisas materiais. Colocando isso no lugar de Deus. Sendo amados que se nós cremos em Deus, nós não precisamos de nenhum dessas coisas materiais. Só precisamos ter a fé. Uma fé que nós precisamos termos para nos achegarmos a Deus. Em que nada dessas coisas vai fazer nós chegarmos a Deus. Somente a fé que nós temos em Jesus Cristo, a fé que nós temos em Deus Pai Todo-Poderoso é que vai nos levar até Deus. E a idolatria, amados, não é somente as imagens de escultura. Idolatria é tudo aquilo em que você coloca, na frente de Deus. Amar o seu filho a mais do que Deus é uma idolatria. Amar seu pai e sua mãe a mais do que Deus é idolatria. Então nós precisamos amar a Deus em espírito e em verdade. Precisamos amar a Deus primeiramente em tudo. Precisamos estarmos aqui nesta terra fazendo somente a vontade do nosso Deus. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, por a tua palavra lida e explicada. Senhor, que o Senhor, ó Pai, venha estar, ó Deus, tocando, ó Pai, no coração de cada pessoa, ó Deus, que está ouvindo, ó Pai, a tua mensagem, ouvindo, ó Deus, não somente a mim, mas ouvindo, ó Pai, a tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, abençoe, ó Pai, a cada um, ó Deus, que está ouvindo, ó Pai, nesta manhã. Abençoe, ó Pai, a minha vida, a minha família, abençoe a vida e a família de cada um que está ouvindo nesta manhã. Que o Senhor, ó Deus, seja com cada um de nós. Que, meu Pai, o Senhor, ó Deus, venha estar nos dando, ó Pai, a cada dia sabedoria, ó Pai. Discernimento para que nós venhamos estarmos em comunhão com o Senhor a cada dia. E que nós, ó Deus, venham, ó Pai, estarmos abrindo, ó Deus, os nossos olhos, desvendando, ó Pai, os nossos olhos, porque o inimigo, ó Deus, não quer que nós venhamos. Estamos vendo a claridade, ó Deus, da Tua palavra, a claridade do Teu Evangelho, para que nós venhamos estarmos em comunhão com o Senhor. Ó Deus, obrigado. E tudo isto, ó Pai, eu te peço, ó Deus, em nome santo e poderoso do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Peço mais uma vez que você esteja compartilhando este vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas. Isto é o alvo deste canal.
é que muitas pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. Compartilhe esse vídeo, possível, deixe seu joinha, que é muito importante você deixar o seu like, muito importante para que o YouTube reconheça que esse vídeo vai estar sendo automaticamente enviado para outras pessoas, para que Deus em Cristo venha estar tocando em seus corações. Fiquem todos na paz e muito obrigado por estar mais neste momento aqui me acompanhando. E se inscreva no canal.